Olá, aqui é Drica Mello, continuando aqui a minha exposição virtual da coleção What Do You See Inside Yourself? E hoje nós vamos falar do meu segundo quadro, que é esse aqui, o nome dele é This is Revolution, baby! E o que eu tô falando nesse quadro é sobre uma sensação que eu tinha na boca do meu estômago. Eu sei até a localização agora dessa sensação que eu tinha. Era uma agonia, era uma sensação de agonia. Eu passei por várias coisas na minha vida, como depressão, síndrome do pânico, e essa sensação, essa agonia acompanhou todas essas fases. Então, alguns diagnosticaram como depressão, outros diagnosticaram como síndrome do pânico, como ansiedade, e eu não sei se isso fazia parte de tudo isso ou se tudo, mas o fato é, eu me curei de tudo isso e essa agonia continuou. Então, conforme eu ia seguindo a minha jornada, era uma sensação muito ruim, assim. Então, vamos supor, eu ia mudando de experiência e essa agonia, como se era uma insatisfação, como se eu precisasse fazer alguma coisa, sabe? Como se, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa, como se, eu não sei, não tinha explicação, cada hora se manifestava de alguma forma, como se eu precisasse mudar alguma coisa, como se eu precisasse fazer alguma coisa, como se eu tivesse um buraco dentro de mim incompleto e eu precisasse achar alguma coisa que fosse completar aquilo. Mas o fato é, não importava o que eu fizesse, aquilo estava ali. Até que chegou um dia que eu falei, gente, não é normal viver dessa maneira, porque eu podia, vamos supor, ter um dia maravilhoso que fosse. Eu adoro viajar, né? Então, eu lembro de estar viajando, por exemplo, e ter um dia maravilhoso, com experiências maravilhosas e à noite no hotel ter essa sensação. Então, o que mais faltava? Não me faltava nada e eu ainda tinha essa sensação. Então, era uma agonia mesmo. Então, eu comecei a chamar isso de agonia. Tipo, comecei a ver essa agonia, eu começava a reconhecer essa agonia e não tinha mais. O que eu ia fazer? Tomar remédio? Terapeuta já não sabia mais o que fazer comigo, porque não tinha mais o que fazer com isso, né? E aí eu lembro que um dia eu comecei a me dedicar a esses estudos de física quântica, comecei a estudar filosofia, eu comecei a fazer vários cursos, né? E eu lembro que um dia eu estava num seminário de física quântica e nem era o objetivo disso, de ver esse sentimento, nada, mas esse professor, ele era meio místico, né? E ele queria mostrar pra gente esse campo quântico, na verdade. E eu acho que cada um acabava tendo uma percepção e eu acabei tendo a percepção disso. E ele, gente, era uma meditação de 2 minutos. 2 minutos. Não vou guiar vocês aqui em meditação nenhuma, eu só quero mostrar. O que ele fez foi o seguinte, ele falou, começa a prestar atenção na sua respiração, né? A gente tava todo mundo sentado, começa a prestar atenção na sua respiração. E eu comecei a prestar atenção na minha respiração, daí ele falou, presta atenção no seu corpo, e eu prestei atenção no meu corpo, presta atenção aonde você está sentado, né? Na cadeira, no sofá, eu comecei a prestar atenção na minha cadeira, presta atenção nesse cômodo que você está. Eu prestei atenção na sala onde eu estava, presta atenção no prédio que você está. Eu prestei atenção no prédio que eu estava, agora começa a voltar. E eu comecei a voltar, presta atenção de novo no seu corpo. Presta atenção no que você está sentindo. E eu tava num daqueles dias. E eu comecei a prestar atenção no que eu estava sentindo. Presta atenção no que você está pensando. E eu comecei a deixar os pensamentos virem, eu comecei a prestar atenção no que eu estava pensando. E ele começou daí mexer nisso. Mexer
Agora muda o que você está pensando, começa a pensar em tal coisa. E eu comecei a pensar em outra coisa. Aí ele agora começa a ver como esse pensamento influencia no que você está sentindo. Ele começou a mexer nisso de alguma forma. Gente, esse dia foi um dia mágico para mim, porque nesse momento eu consegui perceber que eu podia influenciar no que eu estava pensando e no que eu estava sentindo de uma maneira tão profunda que se eu podia mexer como eu mexo num objeto qualquer, né? Como eu mexo no meu celular, como eu mexo na comida que eu tô fazendo, mexer no que eu tava pensando e no que eu tava sentindo, eu não era o meu pensamento e eu não era o meu sentimento, assim como eu não sou o meu celular, é meu celular, eu manipulo o meu celular, né? É meu fogão, eu manipulo o meu fogão, eu cozinho, eu faço ali o que eu quero. Então eu não era os meus pensamentos e eu não era os meus sentimentos, eu conseguia mexer naquilo, porque até então, quando eu me sentia daquela maneira, era como se aquilo me dominasse, eu achava que eu era aquilo, então eu tinha que esperar de alguma maneira aquilo passar, eu me entregava para aquilo como se aquilo fosse eu. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso. E naquele momento eu tive essa percepção que eu era algo fora daquilo. Eu sou algo que está fora dos meus pensamentos e que eu consigo ver os meus pensamentos e eu consigo ver os meus sentimentos. E eu consigo de alguma forma mexer nisso, fazer escolhas diferentes e manipular isso. Gente, aquilo para mim foi um impacto tão forte, porque daí eu pensei, bom, se eu não sou isso que eu tô pensando e não sou isso, quem sou eu então? Foi uma descoberta tão grande para mim. E eu naquele momento não sabia direito o que era isso, não sabia direito o que estava acontecendo ali, mas eu subi o degrau. Se você não viu o meu outro vídeo do quadro anterior, que chama The Wave, né? Sobre escolhas que a gente faz, que eu falo desses degraus que a gente vai subindo na vida, eu vou deixar um link aqui para você ver esse vídeo, mas eu subi o degrau porque eu tava vendo aquilo e aquilo me deu um alívio tão grande que eu podia fazer uma escolha, eu podia escolher e aquilo fez toda a diferença dessa maneira, porque eu entendi que pensamento, sentimento são experiências naquilo que eu sou, não é o que eu sou. E fez uma diferença, e eu vi aquilo, não é que alguém estava me falando, eu vi, e isso fez toda a diferença na minha jornada, e é disso que esse quadro está falando, porque inclusive esse quadro foi um quadro que eu já tinha começado a pintar antes de começar a fazer a coleção. Só que por algum motivo, procrastinação, falta de motivação, eu não tinha completamente terminado ele. Então eu puxei ele para a coleção para terminar mesmo. Não, isso é meu, me pertence, né? Até como um motivo de autossatisfação. E eu tinha um amigo que ele queria demais comprar esse quadro, ele ficou apaixonado pela ideia do que eu tô falando, dessa integridade do ser, né? E eu falei, de jeito nenhum eu vou vender esse quadro, porque eu quero colocar ele na coleção, eu quero estar falando disso, dessa coisa, né? Do que a gente quer ser, né? Dessa revolução do ser.
E esse meu amigo era uma pessoa que ele veio do Brasil com um sonho, sonhador em chegar aqui, conhecer uma mulher, em trabalhar, em viajar, e ele ficou doente. E ele não aguentou o tranco e alguma coisa aconteceu na mente dele e ele se suicidou. Então, eu tô aproveitando para falar disso no quadro, porque quando uma pessoa chega num estágio desse na vida, de achar que não tem uma saída, e esse sentimento que eu tinha, essa agonia, era isso, tipo, de me sentir encurralada, de me sentir que eu não tinha opções. Né? Eu me sentia daquele jeito e eu achava que não tinha mais opções. Mas quando a gente acha essa verdade em nós, essa presença, que a gente entende que a gente tem uma escolha, que a gente tem escolha, que a gente pode escolher ser, fazer, pensar, sentir, né? A gente pode escolher a nossa vida aqui de alguma maneira, né? Que livre-arbítrio é um outro assunto, mas a gente pode escolher. Então é aí que a nossa revolução do ser tá feita. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que lutar com a realidade. A revolução, eu vou lutar, eu vou fazer, né? Eu vou mudar de casa, vou mudar de país, vou mudar de estado, vou mudar de marido, vou mudar, né? E isso eu entendi que é como se eu colocasse um band-aid num câncer. Como se eu colocasse um band-aid num câncer. Porque isso tudo é temporário também, né? Você muda de casa, daqui a pouco a casa, né? Acontece alguma coisa. Você muda de marido, daqui a pouco o marido dá problema. Você muda de... Entendeu? Gente, eu não tô falando que as experiências são ruins. As experiências são maravilhosas. Mas talvez nós não estamos usando as experiências da forma como elas deveriam ser usadas. Porque as experiências, na verdade, elas devem ser usadas de maneira positiva para nos favorecer, né? E não para nos diminuir, né? O que a gente faz muitas vezes, a gente vira escravo das experiências, quando na verdade as experiências estão aqui para servir a gente, né? E não a gente para ser escravo das experiências. Esse que é o ponto, né? Às vezes a gente se diminui para ter uma experiência, quando na verdade as experiências elas estão aqui para servir a gente, né? A gente usar as experiências para a gente ser cada vez a versão melhor de nós mesmos, né? Mas muitas vezes a gente está lá morrendo, se matando só para ter uma experiência, e isso eu acho que não tá certo, na verdade. E achar que são as experiências que são a solução para encontrar, né? São as experiências que vão trazer essa completude de quem a gente é, né? E não é, porque as experiências elas estão passando. Não que é errado ter alguma experiência, não. As experiências estão aqui para serem vividas, elas são maravilhosas, a gente tem que viver essas experiências, mas elas estão passando, né? Elas vêm e elas vão, né? Você vê, você viaja, daqui a pouco acabou a viagem e você tem que voltar para sua vida normal. E daí, se você viaja para relaxar e daqui a pouco você está estressado de novo, então você tem que achar essa paz dentro de você. Porque senão você fica relaxado só uma vez por ano, quando você consegue tirar férias. Entende o que eu tô querendo dizer? Então você tem um buraco dentro de você e você vai numa experiência para tapar esse buraco. Tem gente que bebe daí para tapar o buraco e daí vira alcoólatra. Então daí destrói família e... Então é esse o ponto da experiência. Então você tem que achar esse ponto dentro de você, que está em você mesmo, e ter as experiências, claro, as experiências, mas as experiências elas servem para servir a gente e não a gente virar escravo da experiência daí, porque daí você precisa daquela experiência, senão você não convive. Eu durante muito tempo na minha vida eu fumei,
Meu Deus do céu, e daí eu não podia fumar, era um sufoco. E eu fiz, olha, eu vou te falar, várias técnicas para parar de fumar. Olha, eu depois que virei, né, eu virei reikiana, fiz reiki, fiz reprogramação mental, fiz um monte de técnica. Sabe quando eu consegui parar de fumar? Quando eu aprendi a me amar. Quando eu achei esse amor próprio em mim, eu falei, caramba, pra que merda eu tô fazendo isso comigo? Pra que eu preciso disso? Não, eu gosto de mim o suficiente para não fazer mais isso comigo, eu não vou me machucar mais dessa forma, eu não mereço isso. E foi o dia que definitivamente eu consegui parar de fumar, mas eu precisei achar esse ponto dentro de mim. Enquanto isso, eu não teve nada que me fazia eu chegar num ponto confortável de parar de fumar. Até o dia que eu reconheci que eu não merecia fazer isso comigo verdadeiramente. Era como, sabe, você fica se dando porrada até um dia que você fala, caramba, eu mereço fazer isso comigo. Então você tem que se amar o suficiente, você tem que se entender o suficiente para parar de fazer coisas com você. E aí você promove uma verdadeira revolução em você. Essa é a verdadeira revolução, a revolução do ser. É porque as experiências, elas estão todas passando também, tudo pode te abandonar. Né? Por exemplo, meu próprio pai me abandonou. Se teu próprio pai te abandona, entende isso? Então tem famílias que a mãe abandona o filho. A tua personalidade pode te abandonar. A tua personalidade pode te abandonar, né? Essa voz que fica falando que você não merece, que você é feio, que você não tem valor. O que é essa voz, né? Esses dias eu tava assistindo um filme com a Isabela. A gente ama Disney, né? Até hoje a gente assiste todos os filmes da Disney e a Disney lançou agora um filme que chama Luca, né? Que são uns monstros marinhos que eles querem e esse menino ele quer experienciar a superfície, ele encontra um outro menino que também é monstro marinho e eles começam lá a ter as aventuras deles, né? E daí o menino que já tá mais acostumado com a superfície quer levar o outro menino para ter as aventuras. Toda vez que o Luca, né, ele quer fazer alguma coisa, mas fica com medo, alguma aventura nova, né, mas ele fica ali com medo, né, e não consegue fazer, daí o amiguinho ensina para ele falar, silêncio, Bruno. Daí o Luca pergunta, mas quem é Bruno? Daí o amiguinho fala, é essa voz que fica dentro da sua mente falando que você não pode. Então todos nós temos essa voz dentro da nossa mente, né? Falando que a gente não pode fazer alguma coisa, né? Silêncio, Bruno. Então quando você fala silêncio, Bruno, quem é que tá falando silêncio e quem é o Bruno dentro da tua mente, né? Então, quando a gente entende isso, que a gente tem esse poder de interferir na nossa própria mente e falar, ei, fica quieta aí que eu posso. Então, quem é, né? A nossa personalidade que às vezes diminui a gente, né? Colocando a gente para baixo. Então, mas quando a gente encontra essa verdade da gente, isso jamais vai abandonar a gente. E quando a gente encontra daí essa verdade na gente, que pode ser num momento, como aconteceu ali comigo no meio daquilo, às vezes é lendo um livro, às vezes é tendo uma experiência que você fala, não, eu não sou isso, né? Aí a revolução está feita. Isso é revolução, né? E é sobre isso que eu tô falando nesse quadro. Tá bom, gente? Então, this is revolution, baby! Espero que vocês gostem e vamos embora que tem muito quadro aí pela frente, tá bom? Um beijo, deixa um like aí pra mim se você gostou desse vídeo e eu te vejo na próxima! Tchau, tchau! O que você vê dentro de você? Tchau!
Tchau, tchau.